Vamos a desplegar el programa de hoy y vamos a hacerlo cuanto antes porque ya sabemos también que después vamos echando de menos los minutos que se pierden, no se sabe muy bien cómo. Por lo tanto, vamos a intentar ir ajustadas a la agenda y sobre todo empezar a disfrutar y aprovechar el tiempo con el primero de los paneles que tengo el placer de presentar ahora, este panel inaugural sobre los retos de las políticas de pensiones. Nos acompañan Carlos Alberto González Mendoza, viceministro de Economía y Finanzas de Perú, y Carlos Lupi, ministro de Trabajo y Seguridad Social de Brasil. Una conversación que va a dirigir Diego Valero, de Novaster, presidente de Novaster, que decía, medio en broma, ¿verdad, Diego?, que ya ocupas tu posición, porque es aquí donde te vamos a tener también a lo largo de esta mañana. Muy bienvenidos a los tres. Un placer cederles el espacio para que comience esta conversación. Gracias, Pilar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del Global Pensions Program. Ministro Carlos Lupi, é unha grande honra para nós ter súa participación no GPP por máis un ano. A súa intervención no ano pasado foi moito esclarecedora. O ministro explicou os problemas reais das persoas no país e os objetivos do presidente Lula e do señor como ministro da Previdencia Social. Hoxe gostaríamos que o señor nos actualizase sobre a situación e se aprofundase en algunhas das questões que são os principais desafios. Benvindo de volta, ministro. Muito obrigado, muchas gracias. Viceministro Carlos González, muchísimas gracias. Es un gran honor tenerle hoy con nosotros en el Global Pensions Program. Y no se le escapa, obviamente, que hay una gran expectación por conocer de su boca la reciente reforma que ha vivido, que ha aprobado el Perú sobre los sistemas de pensiones. Entonces, si les parece, iremos intercambiando algunas ideas sobre las diferentes cuestiones que afectan tanto a la realidad brasileña como a la peruana. Señor ministro Lupi, Brasil está envejeciendo, como todos. En 15 años, el número de personas mayores de 65 años ha aumentado en casi un 60% y el número de personas menores de 14 años ha disminuido un 20%. El modelo de pensiones de Brasil es un sistema que en cierta medida me recuerda mucho al que tenemos en España, porque tiene tres pilares: uno de una pensión básica universal, ¿verdad? Otro con una pensión contributiva en sistema de reparto, de pay as you go, y un modelo de ahorro complementario. ¿Podría resumirnos un poco cómo funciona en general el sistema brasileño de pensiones? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas, a todos. É muita honra estar aqui com vocês. O Brasil é uma realidade continental. É um país muito grande, é um país muito diverso. Nós temos mais de 200 milhões de brasileiros e cerca de 40 milhões e 220 mil que são beneficiários, recebem algum tipo de aposentadoria, pensão da Previdência Social. É um dos maiores sistemas de previdência do mundo. Ele tem como base principal a compensação, ou seja, quem trabalha hoje compensa quem está aposentado ou recebendo pensão que trabalhou ontem. Eu costumo dizer que é o programa social mais importante para a realidade brasileira. Em média, se recebe R$ 1.860, em torno de $350, sendo que o teto, maior limite, é cerca de R$ 7.000, R$ 7.500, o que deve dar em torno de $1.000, $1.200. Essa realidade, primeiro nós temos que ter a compreensão que são 76 bilhões de reais investidos todo mês em pagamentos. Isso gera uma fomentação, um investimento na economia. Porque quem no Brasil recebe essa média de $300, $350,
não tem como guardar, poupar. Esse dinheiro é reinvestido. Compra-se desde uma água até paga-se prestação de uma geladeira, de um utensílio doméstico, ou ajuda o filho para melhorar a casa, para fazer uma pintura. Então, é um grande investimento social. 60% dos municípios brasileiros dependem do recurso desses 40.220.000 aposentados e pensionistas. Esse dinheiro circula mais nos municípios do que nós chamamos do Fundo de Participação Municipal, ou seja, o dinheiro que os municípios recebem direto como parcela dos seus impostos do governo federal. Mais dinheiro circula dos aposentados e pensionistas do que o dinheiro que recebem do governo federal. Isso é para dar uma ideia do peso da Previdência Social na economia. Quando você tem, como tivemos ano passado, temos esse ano, um aumento real do salário mínimo, a inflação no Brasil em torno, ano passado, de 4%, o aumento do salário mínimo foi de 6 e pouco por cento. Chama-se aumento real, aumento de salário maior do que a inflação do período. Significa também o crescimento da economia, porque é mais dinheiro investido, mais gente comprando, mais gente vendendo, mais circula-se a economia. Tanto é que o Brasil, contrariando todos os grandes economistas, está crescendo a uma taxa média de 3%. E nós acreditamos que repetirá esse crescimento no ano que vem, mesmo como eu chamo os pessimistas pensando ao contrário. Essa é a base principal da Previdência Social. É um sistema de pagamento de pensões, aposentadorias e benefícios para todos os brasileiros que contribuem com a Previdência Social. No mínimo, um salário mínimo. E ao lado disso tem um fundo de pensão. Nós, dentro da Previdência Social, temos a Secretaria do Regime Próprio e Complementar, que gera toda a regulação, toda a legislação, acompanhamento do sistema de fundo de pensões privados. Nós temos grandes fundos de pensão no Brasil, volumes trilionários, são bilhões e bilhões de dólares, de grandes empresas brasileiras, que servem para que o trabalhador de um banco, o trabalhador da Petrobras, o trabalhador da Vale do Rio Doce, empresas de minério grandes, complemente esse seu salário ao final do tempo com aquela renda que ele poupa. Então, é uma poupança para uma classe média alta. Né? Não são as pessoas que estão no regime próprio. O regime que eu falei dos 40 milhões de aposentadoria. Hoje, inclusive, desse fundo de regime próprio, né, próprio desse sistema independente, a Previdência fiscaliza, regulariza, acompanha, mas não tem gestão, não administra esse fundo. Esses fundos são administrados por empresas privadas. Mais ou menos em torno de 6 a 7 milhões de brasileiros participam desses fundos. Né? São sócios. Né? Sim. Esses fundos eles são grandes investidores no Brasil. Eles investem desde grandes negócios, construção civil, participam de sociedades em grandes empresas, investem no agronegócio. Né? É um fundo e tem a liberdade de investir. E o governo também criou letras do Tesouro, que são papéis do governo, que o governo dá como garantia, para também ser um investimento. Então, esse fundo privado pode ter um valor dele aplicado em letras do Tesouro, que tem a garantia do governo federal. Ou entrar no mercado, né, comprar ações de bancos comuns. Então, hoje são os dois maiores pilares. Um é o mais popular, que quem complementa a Previdência Social, com esses mais de 40.220.000, e esses fundos de pensões privadas que compensam quando a pessoa se aposenta para ter um volume maior de recurso, que são administrações privadas, que são em torno de 6 a 7 milhões de pessoas que participam. São os dois pilares dentro da Previdência Social. Okay. Me compreende bem? Sí, perfecto, obrigado. Depois falaremos das entidades de previdencia fechadas. Sí, sí. Estas entidades que comentaba el señor ministro me recuerdan un poco a parte del modelo vasco de previsión social de las EPSVs,
Luego iremos viendo porque creo que hay bastantes elementos en común en la forma de organizar los sistemas complementarios de pensiones, ¿no? Señor viceministro, antes de ver la luz la actual reforma, ha habido un largo periodo de propuestas, muy largo. Siguieron también algunas medidas que han sido bastante controvertidas, como los diversos rescates, o numerosos, diría, rescates que aprobaron los legisladores, y la posibilidad que ya existe de hace tiempo, aunque la nueva ley, supongo que ahora nos explicará usted, limita la posibilidad de retirar el 95.5% del capital en el momento de retirarse, ¿no? Perú tenía un sistema alternativo donde se podía elegir entre pensiones públicas basadas en reparto, el SNP, canalizadas a través de la ONP. Ayer tuvimos online al jefe de la ONP, Víctor Hugo Montoya, que para entendernos aquí es un poco como nuestra seguridad social pública, y luego se podía elegir un sistema de pensiones de ahorro con administración privada, que es el SPP, canalizado a través de las AFP. ¿Podría explicarnos, señor viceministro, un poco, primero, cuáles han sido las motivaciones fundamentales de la reforma y luego, en grandes rasgos, porque sé que es complejo, pero en grandes rasgos, cómo queda ahora el sistema de pensiones en Perú tras la reforma? Bien, muchísimas gracias. Buenos días con todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación y la participación en este evento. Creo que todo el conocimiento y la experiencia que se comparte el día de hoy es muy enriquecedora, especialmente para Perú, que está en el punto de partida de una reforma en el sistema pensionario. Podríamos partir señalando el hecho de que una informalidad arriba del 70% es casi como que la madre de todas las distorsiones. Yeah. Según algunos estudios, lo soportable de la informalidad podría estar en 40%, pero Perú está casi al doble. Y es difícil imaginarse una suerte de dos Perús conviviendo dentro de una sola. Y eso efectivamente afecta a las relaciones laborales, afecta también el sistema de pensiones. Y podremos, como punto de partida, identificar tres problemas que a su vez se vuelven objetivos de esta reforma, ¿no? En primer lugar, hay un problema de cobertura, ¿no? Solamente el 30% de la población económicamente activa está aportando, ya sea al sistema nacional como al sistema privado. Es un porcentaje bastante bajo. Y en las personas mayores de 65 años, solamente un 45% está asegurada. Entonces, esos son problemas que representan un desafío para nosotros, ¿no? El otro problema que tenemos es un problema de insuficiencia. Precisamente como usted narra, el sistema ha ido sufriendo una serie de retiros sucesivos que se originaron con motivo de la pandemia, que podríamos decir que encontraba ahí alguna motivación lógica por la crisis que se vivía, pero se hizo una costumbre, ¿no? Entonces se llegaron a hacer 7 retiros y eso afectó seriamente al sistema, ¿no? Los fondos de pensiones eran una fuente de ahorros muy importante. Representaban fondos de inversión que marcaban la pauta en el mercado financiero peruano, y todo eso se empezó a debilitar a partir de estos retiros sucesivos que se han venido dando en el tiempo y afectando evidentemente también las ganancias que podría tener el propio pensionista, ¿no? Porque todo el proceso de capitalización se ve afectada por estos retiros. El tercer problema que tenemos es un problema de sostenibilidad. Precisamente usted ha mencionado la existencia de un sistema nacional de pensiones que, en pocas palabras, está quebrado, ¿no? Es un problema típico de ese tipo de fondos en donde lo que se ha acumulado no es suficiente para pagarle las pensiones a los aportantes, y le representa al Estado una transferencia de más o menos 215 millones de dólares anuales para poder cubrir este déficit, ¿no? Entonces, frente a esos tres problemas es que planteamos este nuevo sistema que se caracteriza por tener 4 pilares, ¿no? El contributivo, el no contributivo, el semicontributivo y el voluntario. Se plantea el reto de asociar o de enlazar tanto el sistema nacional como el sistema privado, y
Para expresarlo de manera directa, lo que estamos buscando es que el peruano desde los 18 años pueda aportar al sistema, incorporar al trabajador independiente y pensar de manera especial en aquellos mayores de 65 años, sobre todo aquellos que están afectados por la pobreza extrema, ¿no? Entonces, estos son los objetivos, digamos que, para decirlo de manera general, bastante ambiciosos. Se ha usado mucho la palabra nirvana el día de ayer, porque pensar en que toda la población esté debidamente cubierta por el sistema es un sueño, pero que nos permite empezar a caminar hacia él. Claro. En ese sentido, quería preguntarles a los dos acerca de lo que podemos llamar las pensiones universales, o las pensiones básicas solidarias, como las queramos llamar, pensiones no contributivas, el tramo no contributivo que comentaba usted. En ambos países, en Perú, si no tengo mal entendido, la reforma incorpora una parte de pensiones no contributivas, como usted decía, para cubrir a las personas con un mayor nivel de pobreza, digamos. Brasil también tiene un reto en esto. Entonces, viceministro González, ¿cómo se puede abordar o cómo aborda la reforma peruana el tema de las pensiones no contributivas? Y luego, importante también, el coste fiscal que eso supone, ¿cómo se puede asumir en el país? Luego le preguntaré lo mismo al ministro. Sí, no, efectivamente, si se pretende ampliar la cobertura y la suficiencia de los fondos, en primer lugar lo que buscamos es facilitar el acceso de las personas al sistema y esa facilitación pasa por las contribuciones que el Estado tiene que hacer en algunos de los sectores que pretendemos incorporar al sistema, entre ellos precisamente las personas mayores de 65 años, ¿no? En primer lugar, creo que es muy importante entender esto como un proceso que se va a llegar a implementar y uno de los factores que define este proceso es precisamente la disponibilidad de recursos fiscales, ¿no? Estamos siguiendo una especie de paso a paso en el cual tenemos que ir adecuando el avance a la disponibilidad de recursos. Perú ha tratado siempre de mantener una serie de parámetros fiscales que le permitan garantizar un buen manejo de las cuentas fiscales y evidentemente siempre vamos a tratar de conservarlo. Entonces, los avances van a estar en función de los recursos disponibles, una evaluación periódica de cómo van implementándose todos estos nuevos componentes y de esa manera también ir regulando el buen uso de los recursos fiscales en el sistema, ¿no? Hay varios componentes, algunos de ellos totalmente nuevos, entonces es importante ir siguiendo su eficacia, su eficiencia, para poder en función de ello manejar los recursos fiscales que se les puedan asignar. Entonces creo que ahí hay un esquema prudente que es el que va a marcar la pauta, ¿no? Por ejemplo, el año 2025 está el tema de establecer la pensión mínima, ¿no? La pensión proporcional. Sí. Estamos incrementando la cobertura del pilar no contributivo y todo ello estimamos que nos debe generar un costo de 250 millones de dólares, ¿no? Hay una tarea de ver cómo se incorpora recursos dentro del presupuesto del 2025 que ya fue aprobado, presentado al Congreso. Entonces todo eso es una tarea inmediata que tenemos que afrontar. Ministro Lupi, en Brasil también existe un sistema como este. ¿Nos puede explicar cuáles son los retos, qué alcance poblacional, el coste que tiene y si podemos compartir experiencias que incluso Perú, que está iniciando esta senda, pueda tener presente, ¿no? Como, digamos, advertencias, retos sobre este tema? Bom, nós temos aqui que respeitar as visões diferentes de mundo. Eu sou de uma vertente de pensamento de que o Estado não tem que dar lucro. Quem tem que dar lucro é a iniciativa privada. O grande lucro do Estado é o bem-estar da sua população. Claro. Eu estou falando de mais de 200 milhões de brasileiros. Eu estou falando de uma sociedade diversificada, que tem um núcleo minoritário de muitos ricos,
e uma grande maioria de pobres e miseráveis. No Brasil, nós encaramos a Previdência com o título do meu ministério, Ministério da Previdência Social. É Previdência. Temos que buscar o equilíbrio previdenciário, mas temos que entender o papel social, que todo Estado deve ter, na minha modesta maneira de ver o mundo. Então, hoje, como eu já falei inicialmente, 67 bilhões de reais são investidos na economia. Eu não digo e não chamo de déficit. Déficit é o dinheiro gasto em obras paradas. Déficit é um dinheiro que não retorna ao Estado. Quando você paga mais de 40 milhões e 200 mil brasileiros, você está investindo esse dinheiro, porque esse dinheiro retorna para a economia de uma maneira direta ou indireta. 10% volta para o Estado direto como imposto de renda, na fonte. Todo cidadão, no Brasil, quando recebe o salário, já tem um desconto de imposto de renda automático. Então, todos esses aposentados e pensionistas, quando recebem seu salário, vem menos os 10%, 12% de imposto de renda. Em média, 22% desse dinheiro retorna para o próprio governo com impostos indiretos. Quando eu compro uma garrafa d'água, eu tenho imposto indireto. Quando eu estou comprando um telefone celular, eu tenho imposto indireto. Então, desses 67 bilhões, em torno de 30% a 32% retornam como impostos, diretos ou indiretos, ao Estado. Então, o dinheiro que está sendo reinvestido na economia. Está gerando crescimento, está distribuindo renda. Então, eu quero deixar claro que respeito a cada visão, são visões de mundo. Quando eu comecei a contribuir com a Previdência, há 40 anos atrás, o valor da minha contribuição era X, 10. O Estado não corrigiu a minha contribuição de 40 anos. Não pegou aquele 10 que eu paguei há 40 anos atrás e colocou juros e correção monetária em cima da contribuição. Então não pode dizer que hoje eu sou deficitário se eu, como cidadão, não corrigi o que eu paguei ou apliquei. Então não pode ser considerado a Previdência como um peso para o Estado, quando ela é o indutor da economia. Isso é visão de mundo. O que eu penso que é o papel que a gente tem que fazer? Separar essa grande massa de brasileiros que contribuem todo mês. Hoje nós temos em torno de 60 milhões de contribuintes diretos e mais 40 milhões indiretos. Eu chamo de contribuintes diretos aqueles que contribuem com a carteira assinada, na fonte. Indiretos são os autônomos, profissionais liberais que também contribuem. Então, temos em torno de 100 milhões de contribuintes total para pagamento de 40 milhões. Se você colocar o que entra do dinheiro e o que sai, realmente você tem menos receita, menor receita do que a despesa propriamente dita. Só que, como eu falei, tem impostos indiretos que voltam para o próprio governo. E o mais importante, na minha modesta visão, é o aspecto social. Se você tirar esses 40 milhões, 220 mil, que têm esse recurso para sobreviver, nós estamos jogando eles na miséria absoluta. E o Estado tem que ter responsabilidade com isso. Ao lado disso, nós temos esses 6, 7 milhões de contribuintes dos fundos, que são pessoas que têm uma renda maior, mas que também contribuem com a Previdência Social. E recebem até o teto, 7 mil reais, 7 mil e 3 mil dólares, 1.200 dólares. Isso é uma compensação. Quem quer receber mais do que isso, aplica esse dinheiro no fundo, pode receber 5 mil dólares, 10 mil dólares, 20 mil dólares, depende. Esses têm que ter um tratamento diferenciado dessa base da sociedade que mal consegue viver com 300, 350 dólares. Na minha modesta opinião, essa diferença é fundamental para você entender o mundo que a gente está vivendo. Senão, vamos considerar o Estado uma grande empresa. E, repito, quem tem que dar lucro é a empresa privada. O Estado tem que ser eficiente. Nós temos que demonstrar para a sociedade que o recurso que ela paga está sendo bem investido. Que a educação está sendo de qualidade, precisamos melhorar muito no meu país. Que a saúde está melhorando a qualidade, precisamos melhorar muito no meu país, como na maioria dos países do mundo.
Então, eu penso que a questão da previdência social, ela tem uma característica que tem que ser analisada com profundidade do papel social dela. Repito, e desculpe sem querer gerar polêmica, apenas afirmando visões. Nós temos hoje mais de 200 milhões de brasileiros. Nós temos quase 40 milhões na linha de pobreza. Não ser sensível a essa realidade é aumentar a disputa de uma sociedade que fica cada vez mais violenta, cada vez mais insensível e cada vez mais destruindo o pilar da democracia, que é a justiça social. Penso eu, na Previdência Social, que hoje eu tenho a responsabilidade de dirigir, ela tem obrigação de ter o seu papel social como via mestra, como condutor, como linha de fazer a justiça social àqueles que mais precisam. Y creo que queda clarísimo, señor ministro, la previdencia social al final es el pegamento de la sociedad. Si tenemos países donde hay una gran cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza, es muy difícil que la sociedad en general pueda desarrollarse, pueda crecer, y además el rol de los Estados está también, y constitucionalmente así está establecido, que exista un derecho a unos ciertos ingresos mínimos en la época de retiro, que es de lo que estamos hablando. Vamos, siempre es necesario, pero nosotros hablamos de la época de retiro. Comentó también con respecto a los temas de impuestos, por ejemplo, impuestos sobre el consumo. Luego le preguntaré, señor viceministro, por la parte esta de ahorro por consumo que aprobó la reforma peruana, hablaremos de ello. Pero ahora quería preguntarles un poco por el impacto de la evolución demográfica, ese envejecimiento que se está produciendo, el aumento de la longevidad, mejor digamos, y la reducción del número de nacimientos, que es una característica de esta era en todo el mundo, en distintos pasos, pero en todo el mundo. Y quería preguntarles por el impacto que tiene ese envejecimiento en la parte de los sistemas, sobre todo los sistemas de reparto, de repartizado en Brasil y en el Perú. ¿Cómo ven qué tipo de ajustes hay que ir desarrollando para mantener un cierto balance entre ingresos y gastos, respondiendo, por supuesto, a la parte social que usted comentaba, señor ministro, pero también tiene que haber un cierto balance fiscal en todo ello? ¿Cómo lo ven ustedes, ministro? Sim. Bom, em primeiro lugar, uma realidade. Graças a Deus, o mundo está envelhecendo. Essa é a boa notícia. A realidade é que essa boa notícia nos obriga a ser mais eficientes. O principal mecanismo que nós temos para tentar esse equilíbrio e dar cada vez mais garantias ao futuro das gerações é melhorar a empregabilidade. Hoje o Brasil está praticamente numa taxa de pleno emprego. 6,5% da população economicamente ativa está desempregada. Em alguns setores da economia brasileira, tem falta de mão de obra especializada. O principal mecanismo que o governo tem que ter como indutor da economia, na distribuição de renda, é gerar emprego. Eu não conheço, talvez seja falha minha, outra fórmula mais eficiente de distribuir renda do que salário. Salário é o mecanismo mais eficiente de distribuição de renda. Está trabalhando, está recebendo salário, está tendo alguma maneira de garantir a sua sobrevida. Então, a principal base da economia, para melhorar, diminuir o impacto, entre aspas, do chamado déficit maior do que a receita, é a geração de emprego, que com isso gera uma receita. Empreendedorismo que gera uma receita. Incentivos. Nós temos no Estado, no governo brasileiro, um banco chamado BNDES. BNDES é um banco nacional de desenvolvimento social, que investe bilhões de dólares na grandes macroempresas, na economia nacional,
no agronegócio. Esse dinheiro todo mundo acha que é bem-vindo, acha que é investimento. Muitas das vezes, esses grandes empresários não pagam ao governo. Quando é para pagar salário de quem precisa, sempre é déficit, sempre é despesa. Quando o dinheiro é para o rico, é investimento. Quando o dinheiro é para o pobre, é despesa. Isso é uma ótica, no meu modo de ver, equivocada. Ou nós temos que encarar a sociedade, que o equilíbrio que tem que se ter é o equilíbrio das pessoas terem oportunidade para trabalhar, oportunidade para mostrar a sua capacidade de produzir. Uma nação que não implementa políticas públicas, que dê oportunidade ao povo de ter a sua própria renda através do seu trabalho, do seu esforço, da sua capacidade laboral, é uma nação aí sim com desequilíbrio. Então, hoje, por exemplo, hoje no Brasil, para você ver que tudo depende da eficiência e da competência de cada um de nós. Não estou dizendo que eu sou eficiente nem competente, depende. Nós estamos fazendo uma licitação, uma chamada pública, não sei o termo que se usa aqui, para que os bancos possam pagar a Previdência pelo pagamento dos salários. Ou seja, antes, o Estado pagava ao banco para o banco pagar o beneficiário, para pagar quem recebe. Hoje nós estamos recebendo para resgatar a folha. Por que não foi feito isso? Não sei. Estou fazendo. Isso pode significar, ano passado significou 6 bilhões, 1 bilhão de dólares de receita. Esse ano vai dobrar. Eu estou dizendo que esses são os caminhos. Os caminhos no sistema capitalista não são os da injustiça social. Não é o caminho. O caminho é da justiça social. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, não tem como pagar. É isso que eu penso. Señor viceministro, una cuestión similar con respecto al sistema de reparto en Perú, el que maneja la ONP, que va a tener un rol seguramente más protagonista a partir de ahora con la reforma, y también, por lo que he visto, incorporan el desarrollo de cuentas nocionales, es decir, un sistema que en algunos países del mundo se está aplicando para corregir de alguna forma algunos de los problemas que tiene el sistema de reparto. ¿Cómo ve usted esta situación en el Perú? Sí, bueno, en primer lugar, y en parte eso obedece a las reformas que se están planteando, el poder asegurar un mayor bienestar a las personas de edad avanzada pasa porque una mayor cantidad de la población se afilie al sistema, ¿no? Por eso la idea de afiliar al joven desde los 18 años, incorporar a los independientes, forman parte de ello, de la mano con un programa educativo, porque creo que necesitamos desarrollar una cultura del ahorro y una cultura de la previsión, ¿no? El hecho de que los aportantes hayan utilizado los retiros cada vez que se autorizaron es señal de que el peruano tiene una preferencia intertemporal muy fuerte hacia el presente, ¿no? Y no hacia el futuro. Inclusive el hacer uso de ese derecho de retirar el 95.5% del fondo está dando una señal de que hay gente que piensa que ellos pueden darle una mayor rentabilidad a sus fondos que el propio sistema. Entonces ahí hay un tema de percepciones que tiene que trabajarse, ¿no? Otro punto importante es la forma como tenemos que abordar la incorporación de los mayores de 65 años. En Perú hay un programa de pensión 65 que apoya a los ancianos en extrema pobreza que van a ser incorporados al sistema, ¿no? Pero respecto a ancianos que no están en extrema pobreza, se está en un primer plan que es abordar a aquellos mayores de 75 años que puedan ser incorporados en el sistema y luego progresivamente, porque esto también demanda recursos fiscales, vamos a buscar que la totalidad de ancianos en estas condiciones, o sea, hasta los 65 años, puedan ser incorporados al sistema. Pero el mayor reto que tenemos es precisamente lo que me pregunta respecto a cómo podemos resolver el tema del Sistema Nacional de Pensiones y cómo se puede armonizar estos dos sistemas, es muy importante.
Y uno de los elementos claves es justamente los sistemas nocionales, ¿no? Es todo un desafío porque un poco la idea es que los afiliados al sistema privado tienen un mecanismo para calcular cuál es la pensión que van a recibir en función de sus aportes, pero los que forman parte del sistema bolsa no tienen una pensión que esté en proporción de los aportes que han hecho. Precisamente ese es el problema de una bolsa, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que ellos adquieran una pensión más o menos proporcional al aporte que han hecho? Entonces, ese es un poco el objetivo con este nuevo sistema, el cual hay que diseñarlo muy bien porque el impacto fiscal que tiene es bastante fuerte, ¿no? Hay una serie de parámetros que tenemos que definir, ¿no? Por ejemplo, cuál es la proporción entre rentabilidad y aportes, habrá una pensión máxima, el cálculo se hace desde el momento en que se afilia hacia adelante, mirando un poco la esperanza de vida, o lo hacemos hacia atrás, mirando el comportamiento pasado. Todo eso son preguntas que tienen una incidencia muy fuerte en este costo fiscal, ¿no? Y en eso queremos ir paso a paso, porque estamos dándonos como plazo para que este sistema entre en funcionamiento hasta el año 2030. O sea, nos estamos dando el tiempo necesario para pensar bien todo esto y que no tenga una repercusión negativa en las cuentas fiscales. Ambos países han desarrollado en sus procesos de reforma y de desarrollo de los sistemas previsionales, han desarrollado algunas medidas de la economía del comportamiento. Por ejemplo, Perú incorpora, como antes comentaba, el tema de ahorro por consumo, que en otros países también se ha desarrollado. La reforma uruguaya también incorpora eso, y luego hay otros países que tienen de una forma algo distinta, y Brasil, bajo el mandato del ministro Lupi, desarrolló también el sistema de autoenrollment, del cual ayer hablábamos un poquito. Entonces, en esos aspectos, ya sé que está todo por hacer, viceministro, pero ¿cómo visualizan el tema? ¿Cómo se puede hacer el tema de ahorro por consumo? Que una parte del consumo que tenemos todos los ciudadanos en el día a día, que una parte de ese consumo vaya a una cuenta de ahorro pensional. Sí, efectivamente. En esencia, el sistema establece que el 1% del consumo que tenga el ciudadano aporte a su fondo previsional, ¿no? Hay algunos parámetros que han definido ello, ¿no? Por ejemplo, que hay un tope de consumo hasta las 8 UITs, que son más o menos 10.000 euros al año. Eso un poco limita el acceso a este sistema. Es una de las medidas, digamos, más controversiales, debemos admitir lo que se ha adoptado, porque se estima que no generaría un aporte muy significativo para el afiliado. Hay que desarrollar este sistema. Bueno, realmente la tecnología ayuda mucho a poder hacer ese cálculo de cuánto es el aporte que debe incrementarse al fondo. De hecho, eso también demanda recursos fiscales porque se tiene que tomar de la recaudación del impuesto general a las ventas los montos correspondientes. Entonces, ahí hay varios desafíos, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a mantener en evaluación esta medida para ver qué resultados va dando en el camino para mejorarlo o corregirlo. Claro, es que el tema ayer el profesor Robert Merton nos explicaba distintas fuentes para el financiamiento de la pensión, y yo creo que debería considerarse la parte de ahorro por consumo, pero como usted decía, es una parte que ofrecerá pequeñas cantidades, pero bueno, todo suma, al final todo suma para la pensión, ¿no? Ministro, el autoenrollment, la afiliación automática, es una novedad generalizada en Brasil, aunque FUNPRESP yo creo que ya tenía desde hace tiempo y tuvo un enorme éxito en la afiliación de personas. ¿Cómo ve usted, qué futuro cree que tiene el autoenrollment en los fondos de pensiones en Brasil? Bom, é diferente a contribuição obrigatória Sim. desses 40 milhões e 200 mil beneficiários, que obrigatoriamente contribuem com a Previdência Social,
durante pelo menos 35 anos. A idade mínima de mulheres é 62 anos, de homens 65 anos. Essa contribuição, tanto o empregado quanto o empregador contribui. Outra coisa é que nós chamamos dos fundos de pensões. Esses fundos de pensões, eles têm, como já falei, valores de capital altíssimos, né? São contribuições de empresas, de filiados a esse sistema, que ganham um salário bem acima da média nacional. Então, esse tipo dos fundos de pensões, 6 a 7 milhões de contribuintes, é altamente superavitário, porque é um dinheiro que está sendo aplicado. E no Brasil, quanto maior o volume de capital aplicado, maior renda se tem. Nós cometemos a injustiça do capitalismo, ou seja, concentramos muita renda na mão de poucos. Então, eu vejo o futuro da Previdência sob a ótica de, primeiro, se ter noção de que nós temos hoje uma realidade de uma população que está começando cada vez mais jovem a trabalhar, a produzir. Até pelo sistema de celular se trabalha, e muito. E muitos deles não querem contribuir com a Previdência Social, porque acha pouco depois do salário dele, no futuro. Então, normalmente eles aplicam num fundo privado, né, em letras do Tesouro, como já te falei, e isso pode dar uma renda maior. É um percentual de jovens cada vez maior nesse setor. Penso que essa população é interessante isso. No Brasil, agora há pouco, tinha uma das 5 maiores fortunas do Brasil, no Nordeste brasileiro, que estava reclamando da sua aposentadoria da Previdência Social, para receber em torno de $1.000 mês. Ele fatura $1.000 minuto nas empresas dele, mas não abria mão de ter a Previdência Social para ele. Isso é um pouco do elitismo que nós temos na realidade brasileira. É uma casta, uma elite muito insensível, que não tem consciência de que cada vez que constrói um muro para suas residências ficarem protegidas, cria um muro de sociedade também. Os mais pobres do lado de lá. Quando o seu filho, o Niro, vai para a rua, já pede o tênis Reebok naquele que está do lado de fora. Temos que nos preocupar com essa visão. A Previdência Social nada mais é do que um instrumento de garantir alguma dignidade na mais difícil fase da vida. Quando a idade pesa, os remédios são mais caros e normalmente você fica sozinho. Se não tiver essa visão estratégica de qual é o papel do Estado, nós estamos simplesmente desconhecendo a realidade social de uma nação. Não se faz nação assim. A preocupação que a gente tem que ter é encontrar para essa nova geração caminhos que dê a ele a consciência de que a contribuição para a Previdência é compensatória. Hoje, quem trabalha, paga para quem ontem ajudou a construir a grande nação que somos hoje. Esse trabalho não é rápido, não é simples. Estou falando aqui no organismo internacional. Sei que muitos terão dificuldades em compreender o que eu penso, mas não abro mão de pensar assim, né? É um direito da cidadania. Na realidade brasileira, quem paga realmente imposto é o assalariado, porque está na fonte. Antes de receber o salário já vem um desconto. Os grandes grupos econômicos sonegam muito, devem muito, inclusive, à Previdência Social. Nós temos uma dívida judicializada de alguns trilhões de reais ou bilhões de dólares. Bons advogados conseguem protelar na justiça anos, anos e anos. Ninguém quer tocar nessa ferida, porque normalmente eles são os donos da opinião publicada, que é diferente da opinião pública. Opinião publicada é uma coisa, opinião pública é outra. E este é o grande debate que eu acho que nós temos que fazer com a sociedade, com o mundo. Que mundo nós queremos? De muros cada vez mais altos ou de um território livre? É filosófico? É. Mas, enquanto governo, onde eu já fui ministro do Trabalho, 5 anos.
Hoje estou na Previdência Social. Não abro mão de, na prática, fazer aquilo que eu penso. Ou seja, Previdência Social é um instrumento de justiça social. Desculpa se decepciono, mas é o que penso. No, en absoluto. Hablando además también un poco, y para concluir esta sesión, del rol de los fondos de pensiones en ambos países. En Brasil, como antes comentaba, las entidades cerradas, fechadas de previdencia complementar son entidades sin ánimo de lucro, por eso hacía cierto paralelismo con las EPSVs que esta tarde veremos con profundidad. Una de las señas de identidad del gobierno del presidente Lula es la sostenibilidad. Sí. En ese sentido, ¿cree usted, señor ministro, que los fondos de pensiones pueden aportar en esta sostenibilidad con inversiones responsables y realizando o apoyando de alguna forma el financiamiento de una transición ecológica hacia economía más sostenible? Eu concordo inteiramente. Talvez seja esse o grande desafio da sociedade moderna. Entender que se colhe o que se planta, literalmente. Esses fundos que são bilionários, hoje já investem, e muito, em todo ramo da economia que dá algum lucro, é natural e legítimo. E nós estamos começando, e ainda muito embrionariamente, muito devagar, a exigir que esses recursos investidos tenham a contrapartida do equilíbrio ecológico, da sociedade, do meio ambiente. Nós temos hoje a Amazônia, não é só do Brasil, está ali. Praticamente hoje de 18% a 20% da água doce do planeta. Água, hoje, algumas são mais caras do que o preço do combustível, da gasolina, do diesel, e nós não damos o mesmo valor. E a água é vida. Onde há água, há vida. Então, o investimento desses fundos já está começando a acontecer, ainda muito devagar. E o governo ter legislações, incentivos fiscais para quem investe, garantindo esse sistema de equilíbrio do meio ambiente, é fundamental. Os fundos têm um papel estratégico nisso, principalmente no sistema de agronegócio. O Brasil é o maior produtor de proteínas do planeta, de carnes suína, bovina e de frangos. São grandes geradores também do desequilíbrio do meio ambiente. No Brasil se queima muitas matas para se criar gado. É claro que eu entendo que precisamos ter a proteína, precisamos ter o alimento, mas não precisamos criar tanto desequilíbrio. Então, modernizar os nossos equipamentos, conscientizar esse agronegócio que é muito poderoso no Brasil, dá muitos recursos, do papel dele, eis o papel também dos fundos que aplicam muito, dá lucro, né? É natural. Então eu penso que nós precisamos ter uma legislação mais rigorosa, já estamos discutindo isso, vamos ter agora primeiro o G20, né? Depois o 30 para discutir lá no Belém do Pará a questão do meio ambiente, da Amazônia, e esses fundos estão começando a se conscientizar. Repito, ainda precisa se avançar muito, não só no Brasil, no mundo. É que os olhos ao Brasil são muito fortes por causa da nossa Amazônia, é estratégico. Mas os fundos precisam ter, no meu ponto de vista, cada vez mais incentivo, inclusive isenções de impostos, incentivos fiscais, financiamentos, para que a preservação do meio ambiente, o equilíbrio desse meio ambiente, seja algo que cada um perceba que não vale a pena só o lucro sem ter vida. Não adianta ter lucro, ter dinheiro, sem ter vida para usufruí-lo. Eu acho que isso é o papel fundamental da humanidade nesse momento. Claro. Luego tenemos además un panel sobre inversión sostenible de los fondos de pensiones
que también desde distintos puntos de vista nos darán su visión desde la industria, sobre todo. Señor viceministro, le quería preguntar lo mismo, sabiendo, por supuesto, que los fondos de pensiones en Perú han sufrido el proceso de retiros, con lo cual su capacidad de inversión se ha visto limitada. Y de alguna forma, en primer lugar, la nueva reforma impide, entiendo, los retiros y suaviza el impacto del retiro del 95.5. Primero, ¿eso cree que es suficiente para que se vuelva a capitalizar el sistema? Y, en segundo lugar, cuando haya recursos suficientes, ¿cree que los fondos de pensiones van a tener una oportunidad también en el apoyo a la inversión sostenible en el Perú? Sí. Bien, en primer lugar, creo que es importante mencionar que el sistema privado ha estado funcionando muy bien, ¿no? Es una alternativa de ahorro más allá de que sea forzoso, que ofrece una de las rentabilidades más altas en el mercado y también como fondo creo que ha sido muy importante en el sistema financiero, ¿no? Siempre los demás inversionistas han seguido los movimientos de los fondos para saber hacia dónde orientar sus decisiones. Sin embargo, bueno, ya se ha mencionado que los retiros debilitaron este sistema y esperamos que pueda recuperar todo ese vigor, esa dinámica que tuvo en el pasado con las reformas que se están haciendo, ¿no? Entonces, mantiene ese rol principal, pero también asume nuevos desafíos, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó el sistema, si mal no recuerdo, habían cerca de 14 administradores de fondos de pensiones y en el tiempo se han ido quedando entre 4 y 5. Pareciera ser que el tamaño del mercado no diera para más, ¿no? Sin embargo, la otra mirada es que el conjunto de requisitos que obviamente son necesarios para darle seguridad al sistema puede que sean restrictivos para que las propias AFPs brinden nuevos y mejores servicios a sus afiliados y también una especie de barrera de ingreso al mercado, ¿no? Entonces, en esta reforma se está permitiendo la participación de aseguradoras, de bancos, de otras entidades financieras para que administren fondos. Evidentemente tenemos que homologar los requisitos y las normas de ambos para que la competencia sea igual, pero estoy seguro que lo que diga el mercado a partir de estas reformas nos va a permitir saber efectivamente si era un mercado concentrado o era un mercado restrictivo. Y de todas maneras siempre la competencia es saludable, ¿no? Claro. Y si de hecho hay un reto para los fondos de pensiones, porque como comentaba hace un instante, la percepción de la gente pareciera no captar realmente la importancia que tiene el fondo. Y ahora hay un nuevo reto, ¿no? Cómo brindar servicios complementarios a los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones, porque al final se integran o se enlazan y todos esos servicios complementarios tienen que estar a cargo de las administradoras de pensiones. Entonces yo creo que con todo esto el sistema se va a ver fortalecido, ¿no? De hecho, estamos en una etapa de elaboración del reglamento, o sea, tenemos muchas expectativas, muchas preguntas, pero las respuestas todavía se están elaborando en este proceso de reglamentación, ¿no? Por eso la importancia de estar aquí en este foro y tomando nota de todas las experiencias, porque eso nos va a ayudar enormemente en nuestra tarea. Muy bien. Claro. Bueno, quiero agradecerles a los dos su presencia. Ha sido un lujo para el Global Pensions Program tenerles y un honor para mí tener la oportunidad de estar aquí arriba con ustedes dos. Señor viceministro, mucha suerte con la reforma. Le deseo lo mejor. Sé que no lo va a tener fácil, pero le deseo lo mejor. Señor ministro, placer estar con você hoje também e sigamos trabajando para la justicia social. Sim. Muito obrigado. 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 Muchísimas gracias. Gracias.